Tá, olha só, antes de entrar no assunto do programa em si, deixa eu dar dois recados rápidos. Primeiro que nesse domingo eu vou estar na Comic Con RS Pocket, vai ter uma grande programação de painéis, o evento acontece no Santander Cultural aqui em Porto Alegre, vai ter um painel sobre quadrinhos nacionais, um sobre Star Wars, vai ter presença de artistas e um sobre o futuro do cinema, né, o cinema de 2017, do qual eu vou participar junto com outros amigos. Se eu não me engano, o Pab do Terra Zero vai lá também. Então aparece lá se quiser me dar um abraço, tu não tiver nada pra fazer e querer se reunir com um monte de gente que gosta de nerdice. E além disso, um pequeno jabá, né? Um jabá do bem, um jabá que ajuda todo mundo. A Amazon basicamente lançou uma nova página de lançamentos no site. Pois, eu vou deixar uma lista aqui embaixo bonitinha com os percentuais de desconto. Enfim, então eu acho que é útil uma página de lançamentos pra tu não te perder, né? Então tu pode clicar por ali, favoritar a página pra não perder, enfim. E tu ajuda o programinha praticamente de cada uma delas, mas ainda assim faltou falar de algumas. Doutor Estranho. Essa é uma fase escrita pelo Jason Aaron, que é um grande escritor, né? O cara responsável pelo Scalpo, por exemplo, e desenhado pelo Chris. E eu tomei um susto, porque a pegada que eu tô acostumado do Doutor Estranho é o que eu li no Shambhala, a participação dele nos Novos Vingadores, aquela graphic novel com o Doutor Destino, que é sempre uma questão mais mística, mais sábia. E esse gibi, ele tem outra pegada. Aqui o Doutor Estranho, ele curte ser o Doutor Estranho, ele acha demais isso, sabe? Ele solta piadinha, ele brinca com as pessoas do como eu conheço o mundo das trevas, as outras pessoas não. Ele tem realmente um tesão assim pelo que ele faz, sabe? E é bem bacana, né? Na trama a gente vai vendo ele resolvendo o caso lá nessa pegada. Sério, olha isso, olha a forma que o Chris Bacalo representa as questões. É o Bendis escrevendo um personagem solo, então acho que ele funciona muito melhor. Sendo que na sequência, nessa revista, deve estrear o Homem de Ferro Internacional, que é ótimo, assim, até acho melhor. Me dá uma dor no coração, porque, cara, uma mensal do Drax, cara, eu adoro o Drax, então, pô, seria bacana. Eu sei que aqui nessa história ele vai caçar o Thanos, né, ele tá sem nada pra fazer, aí resolveu caçar o Thanos. A mensal do Groot e do Rocket Raccoon que me decepcionou um pouco, eu acho que sozinhos eles não funcionam muito bem, sabe, eu preferiria eles, sei lá, com os Guardiões da Galáxia normalmente. Só pra constar, a revista dos Guardiões da Galáxia aqui tem o Coisa agora, né, e eles até justificaram de um jeito que eu achei convincente. Porque o Coisa sempre foi um explorador espacial com o Quarteto Fantástico, né? Então agora ele tá fazendo isso com os Guardiões, sabe? De início eu fiquei meio assim, cara, qual é a moral do Coisa estar nos Guardiões? Eles conseguiram justificar. Basicamente, da linha atual da Marvel, o que eu vou colecionar vão ser esses três, né? O Doutor Estranho, o Homem de Ferro e o Velho Logan. Comenta aí o que tu vai colecionar, para mais pessoas verem os comentários e terem mais opiniões. De mangá, esse mês eu peguei esses três, o Bestiário... peraí, faltou um. Slandunk. Sim, Slandunk volume 2. O Berserk eu ainda não li o volume 15, porque o meu volume 14 ficou lá em São Paulo, né? Desde a Comic Con Experience, então é a vida, tem que esperar. Eu li o 6º volume do Blade, que esse mangá ele é demais, assim, a forma que o autor vai pegando os personagens, trabalhando as motivações deles e como eles mudam repentinamente, e se for parar pra pensar faz sentido. Ele começa com uma luta muito épica, então só pula 10 segundos desse vídeo se não quiser tomar um spoiler. Olha, eu não lembro o nome do personagem, mas olha o que ele faz com o próprio braço, não sei se dá pra ver. Ele perdeu um braço, né, o Manji cortou o braço dele, ele raspou os ossos e fez tipo uma garra. Velho, que coisa bizarra, nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Então logo de cara tu tem uma luta épica, assim, de perder o fôlego. Na sequência tu tem o Anotsu, acho que é assim que se pronuncia. É legal essa virada, né, como a grande organização do mal, do mangá, de repente a coisa vira e eles talvez virem até fugitivos, não sei. O Slandunk é um mangá que desde o primeiro volume ele já me pegou, eu já gostei bastante. E agora eu terminei de ler o volume 2 ontem de noite e ótimo, eu continuo dando risada, continuo me empolgando, sendo que eu sei que no terceiro volume vai ter o primeiro jogo oficial. Enfim, é isso, tá legal o Slandunk. Esse Bestiários eu peguei porque ele parecia ser tipo um novo Berserk. E são só 3 volumes, né? Ele tem continuação, mas se quiser tu pode parar no terceiro. Ele trata da época da Roma Antiga, onde só que nesse universo a Roma se expandiu tanto ao ponto de que ela acabou entrando em contato com criaturas, dragões. E aí na arena a gente tem seres humanos enfrentando monstros. Aqui ó, por exemplo, a gente tem um humano enfrentando um dragão aqui nessa página. E assim, eu já conheci o autor, o Masamune Kakizaki, que ele tinha feito um mangá chamado Hideout, que é muito bom, um mangá de terror. E eu vou te falar que o Bestiários não é bom, mas também não é uma coisa, nossa, eu esperava mais. Os desenhos são muito bons, assim, eles são de tirar o fôlego, cada página tu não consegue tirar os olhos, assim, do nível de detalhe que o autor coloca. Sendo que ele me lembrou muito Spartacus, que é uma série que eu gosto muito de TV, então me trouxe boas recordações, os Ludos,
os gladiadores, mas eu esperava mais, assim, esperava uma trama que me pegasse mais, sabe? Ele parece que são histórias curtas, focadas em personagens se relacionando com monstros dentro da arena. É isso, eu não achei o mangá ruim, mas esperava mais. Entre esse mês e o mês passado, eu li o final da fase do Rick White pelo Monstro do Pântano e o final da fase do Tom White pelo Homem-Animal. Eu já comentei nos piores quadrinhos que eu li no ano passado, que essa fase do Tom White me deixou muito triste, mas agora vem a do Jamie Delano, eu espero que melhore. Era 1 milhão de plots que nenhum se ligava muito bem, e aí quando se conectaram nada fazia sentido, aí do nada apareceu um super-homem, não, cara, não. Aí e o autor esqueceu muita coisa, tipo, tinha plots que ele começou a trabalhar e de repente ele esqueceu, parou no meio. Mas uma coisa que me entristeceu profundamente foi essa fase do Monstro do Pântano, no final dela. Por quê? Não porque ela seja ruim, eu gostei, mas dá uma tristeza de saber que a DC vetou o que ia acontecer na sequência, né? O Rick White, ele tinha planos pro Monstro do Pântano e teve que parar por causa da censura. Sendo que dá pra ver que a revista ela para na metade. Tem um momento que o Monstro do Pântano é destruído e ele não volta. Por que ele não volta? Porque o cara não pode continuar. Tem também um plot relacionado ao filho do Monstro do Pântano com a Abe, que também não é desenvolvido, porque o filho não nasce, acaba a revista no meio. Enfim, eu sei que é pouco provável isso, mas eu rezo para que um dia a DC termine essa publicação, deixe o cara continuar, né? O Rick White ele ia fazer um arco onde o Monstro do Pântano voltava no tempo e encontrava Jesus. E sendo que o Neil Gaiman tinha planos de continuar essa história tratando sobre o nascimento do filho do Monstro do Pântano. Cara, ia ser um negócio assim brilhante, genial. E aí a DC parou, né? É brabo. Mas de qualquer forma valeu a pena ler, sabe? É uma fase que não tá no nível do Alan Moore, mas valeu a pena, foi legal. Esse quadrinho aqui, o Dark Knight, eu vou comentar rapidamente porque eu preciso fazer um vídeo só dele, tentando explicar por que isso é tão brilhante. E com certeza é a melhor coisa que eu li esse ano. E se sair esse ano no Brasil, tem a obrigação de estar, sei lá, nos 5 primeiras posições de qualquer lista de melhores do ano, porque isso aqui é muito bom, cara. Basicamente, aqui nós temos uma história da Vertigo do Batman, que na verdade não tem bem o Batman. Aqui o Paul Dini, roteirista conhecido, né, das animações da DC e também de algumas HQs bacanas, ele vai contar uma experiência que ele viveu. E, cara, é absurdo o que acontece. Ele vai contando essa experiência onde ele sofreu uma tentativa de assalto e ele saiu bem mal disso, né? Apanhou bastante. E ele vai contando essa história através da própria experiência dele, contando casos amorosos. É impressionante quanto o Paul Dini se abriu e contou a experiência da vida dele aqui, sabe? Então é uma coisa bem pessoal, assim, do autor. E é bacana que o tempo todo ele tem como amigo imaginário o Batman. Então o Batman fica dando conselhos pra ele, né? Explicando o que ele tem e o que ele não tem que fazer. Cara, se isso sair no Brasil, eu não sei que título como eles vão traduzir, pega porque é um relato sincero de violência, de superação, assim, do Paul Dini, sensacional. Dá pra dizer, assim, que eu aprendi alguma coisa lendo uma história do Batman, foi lendo isso aqui, tá? Isso aqui foi realmente marcante. Esse mês eu também comprei algumas sequências de coisas que estão sendo lançadas, né? A 6ª edição do Batman Cavaleiro das Trevas Raça Superior. Peguei essa capa linda do Greg Tocchini, né? Aquela cena do Batman no cavalo. Eu não vou comentar sobre ela porque eu não li. Eu pretendo esperar a Panini terminar. Se eu não me engano vai até a edição número 8. Aí eu leio tudo, porque senão não adianta que toda hora eu vou ficar esquecendo. Peguei também a continuação do Punho de Ferro do Ed Brubaker, que a Panini já disse que vai lançar a continuação. Então vão ser 3 volumes pro Ed, pra terminar a fase do Ed Brubaker, e mais 2 ou 3 pra fase posterior. Fase mega aclamada e tudo mais, né? Acho que se tem um material do Punho de Ferro que vale a pena dar uma lida, é esse aqui. E esse mês eu também peguei o Lendas do Universo DC, Lanterna Verde e Arqueiro Verde. É que eu tenho as outras edições da Panini, mas as minhas estão meio velhinhas e tudo, então eu resolvi renovar porque isso aqui é muito bacana, aí depois eu vendo as outras. Talvez você já tenha ouvido falar dela, né? Fase dos anos 70 dos personagens, foi muito marcante, tudo, principalmente por conta do Ricardito, aqui quando ele acabou usando drogas na revista, foi uma coisa bem pesada pra época. Eu já falei sobre ela naquele programinha dos melhores quadrinhos do Arqueiro Verde, então se quiser dar uma olhada, tem um card aqui em cima, mas foi muito marcante e é um quadrinho que é dos anos 70, mas eu acho que se tu der uma lida hoje, tu vai sofrer o mesmo impacto, sabe? Não vai parecer uma coisa datada, porque ele trata sobre questões sociais que o tempo todo estão aí na nossa vida e nunca mudam. E a relação entre o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde é bem legal, sabe? Os dois se complementam de um jeito bacana, assim, os pontos de vista deles são diferentes, né? A gente tem um cara conservador e um outro mais reacionário. E pra terminar esse programinha tem o Flerte da Mulher Barbada, que é basicamente um livro de entrevistas inspirado, dá pra dizer assim, no universo que o Wagner William criou naquele quadrinho chamado Bulldogma, né? Um quadrinho brasileiro. Aqui ele vai falar com, cara, diversas personalidades dos quadrinhos, o Alcimar Frazão, o Fábio Moon, a Germana Viana, o Juscelino Neco, Laerte, a própria Bianca Pinheiro também, que ela gosta muito da Emily Carroll, assim como eu e a Carol. Bom, enfim, só pra explicar, né, aqui tá a autora Daisy Montovani, né? Essa é uma personagem criada pelo Wagner
pra ser protagonista de um outro quadrinho dele. Aí ele lançou um livro de entrevista sobre essa personagem, tá? Pra tu entender a ideia. Assim, é uma ideia legal, né? Uma ideia que, além de ser bem criativa, ela promove o quadrinho nacional, né? Eu acabei conhecendo um pouco mais sobre muita gente que eu gosto do trabalho. Só que não é um senhor livro de entrevistas, né? Por exemplo, sei lá, o Universo HQ Entrevista é muito mais interessante, sabe? As perguntas são repetitivas, às vezes são perguntas que elas se repetem entre cada pessoa, sendo que eu acho que seria mais legal as perguntas mudarem para conseguir extrair outras informações dos entrevistados. Sem contar que tem uma narração mostrando, agora eles tomaram café, agora o garçom veio, entregou o café e eles beberam. Sabe, umas coisinhas que eu não acho muito interessantes. Enfim, se tu quer conhecer mais o trabalho de muitos autores brasileiros, é uma boa tu pegar, mas eu acho que tem outros livros de entrevista mais interessantes, como o próprio Universo HQ Entrevista. Bom, era isso, eu espero que esse programinha tenha sido legal. Comenta aí o que tu leu de mais legal esse mês, para as pessoas verem os comentários e interagirem mais. E é isso, tá? Tua companhia foi um prazer. Tchau.